saber que Ele está na sala do trono, saber que Ele tem toda a história da humanidade na sua mão, como nós estudamos na semana passada. E nós temos o privilégio, irmãos, como igreja, de poder estudar este livro, que para alguns é tão enigmático, misterioso, mas é um livro tão poderoso, um livro tão forte, que nos traz tanto ensinamentos para o nosso coração. É um livro de esperança, é um livro de exortação, é um livro que nos mostra o destino da humanidade e o destino da igreja. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para aquele grande encontro com Cristo para todo sempre? Ou você não tem esta certeza? Que seja uma noite de reflexão no seu coração, porque os sinais são visíveis, são claros. E nesta noite nós vamos dar sequência ao nosso estudo, vendo o capítulo 6 de Apocalipse. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, porque esse capítulo eu precisarei dividir em duas partes. A segunda parte continuaremos semana que vem. Hoje nós vamos avaliar os 4 que estão sendo abertos. E esses 4 selos são exatamente a figura dos 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse. Então vamos ler nesse momento. Apocalipse 6, verso 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam como em voz de trovão, vê e vê. Ou seja, nós já estudamos sobre esses 4 animais, que eram seres angelicais, no altar do Senhor, adorando ao Senhor. E eles falaram com voz muito forte, como de trovão, vem e vê. Vê o quê? Versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro selo, o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o qual estava sobre ele uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra é uma espada de 2 gumes, ela penetra profundamente no nosso coração. Cremos que a tua palavra é boca do Senhor falando conosco. Dá-nos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos esse texto da tua santa palavra. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que o louvor, a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, a razão da nossa vida. Amém e amém. Aqui está a abertura dos 7 selos. Meus irmãos, se vocês estão lembrados e acompanhando, os 5 primeiros capítulos do Apocalipse que nós já estudamos, nos apresentaram o Cristo de glória no meio da sua igreja, sondando a sua igreja, corrigindo a sua igreja, exortando a sua igreja, encorajando a sua igreja. E as 7 cartas que nós estudamos revelaram o que as igrejas aparentavam ser
aos olhos dos homens e o que de fato elas eram aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus. Nós estudamos sobre isso. E nós vemos também que depois, nos capítulos 4 e no capítulo 5, o Deus Criador, na sala do trono, bem como o Cordeiro, aquele que foi sacrificado, aquele que ressuscitou, o Redentor, sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo, todos dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. E vimos também que o Cordeiro, ele está com a história nas mãos. Nós aprendemos também que aquele que é digno de romper os selos foi encontrado, lá no capítulo 5, verso 2 e o verso 5. E lembram que João tinha chorado convulsivamente, porque João estava triste, porque ninguém era digno para abrir aqueles selos e para ver o que estava escrito naquele livro, que tinha escrita por dentro e por fora. E assim os eventos que vão concluir a história da humanidade, que vão introduzir os dias finais de tudo aquilo que estaria acontecendo, João então teve essa visão que o Cordeiro, aquele que era digno, tinha capacidade, dignidade, honra, domínio e poder para abrir selo por selo. E assim nós encerramos o capítulo 6, capítulo 5, e agora chegou o capítulo 6. E é interessante, meus irmãos, que nesse capítulo 6, já começa agora aparecendo alguns seres estranhos, 4 cavalos coloridos com seus cavaleiros. Mas quando nós estudamos a Bíblia, eu sempre falo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Parece-nos que esta narrativa de João é uma fala também extraída lá do profeta Zacarias, no capítulo 1, de 7 a 11, e no capítulo 6, de 1 a 8. Se vocês olharem depois, porque o tempo não nos permitirá ver, vocês verão que Zacarias já tinha falado, por ação do Espírito Santo de Deus, sobre 4 carruagens puxadas por cavalos vermelhos, pretos, brancos, amarelados ou alaranjados, de acordo com a tradução. Ou seja, o profeta já tinha falado a respeito desta visão, a respeito desta profecia de algo que iria acontecer com o planeta Terra. É por isso que nós vamos entender nessa noite o que significa esses cavaleiros em seus cavalos coloridos. E os capítulos que nós vamos ter depois do capítulo 6, eles vão nos apresentar quadros do sofrimento da igreja nesta terra. Uma igreja perseguida, uma igreja que não é aceita pelo sistema mundial. E a igreja de Cristo, ela nunca será aceita pelo mundo. A igreja de Cristo sempre vai andar na contramão do sistema deste mundo, da ideologia deste mundo. E a gente não tem que ficar triste com isso, pelo contrário, felizes, porque nós somos diferenciais nessa terra. A igreja de Cristo não pode se misturar, se pactuar com aquilo que a política tem feito. A igreja de Cristo só tem uma finalidade: manter os olhos em Cristo, o Senhor dela, e anunciar o seu santo nome enquanto ainda há tempo. E aí, meus irmãos, os próximos capítulos, nessas aberturas de selo, e depois as trombetas, dos cálices de Deus, nós iremos ver os juízos de Deus sobre os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus. E nós veremos também daqui para frente como será o triunfo final de Cristo diante de toda esta ação demoníaca que se levantou já desde o início da humanidade contra todo o projeto de Deus. E agora o texto de Apocalipse vai nos revelar que esses serão tempos de dores de parto. Esses serão tempos sujeitos a esta revelação da ira de Deus, que vai se manifestar sobre esta humanidade. E notem, meus irmãos, que dos 7 selos que nós podemos olhar aqui, todos eles descrevem a dispensação desde a ascensão de Cristo, ou seja, quando Cristo se despede, lá em Atos capítulo 1, e ele é levado aos céus, aquele exato momento que a igreja começa a marchar, a trabalhar, a proclamar. Depois de tudo o que aconteceu na história da igreja, nós temos a plena certeza de uma coisa: Jesus vai voltar. Você tem tido essa expectativa no seu coração em dizer diariamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Há um desejo na nossa alma de poder ver o nosso noivo voltando e nos levando para a eternidade.
Eu fiz uma pergunta assim uma vez, na classe de juventude, numa igreja, e naquela hora alguém disse: pastor, misericórdia. E eu, misericórdia em desejar a volta de Jesus, por quê? Porque eu preciso muito me casar, pastor. É o meu sonho me casar, pastor. Tá bom, então por que você não se casa? É que eu não tenho pretendente ainda. Falei assim, então vai à luta, rapaz, vê o que está acontecendo. Está escolhendo demais, não? Você precisa ver o que está acontecendo. Mas e se Jesus voltar agora? Eu vou subir para o céu muito triste. Falei assim, então a razão da tua alegria está errada. É um casamento, é um relacionamento, não é Jesus Cristo. Logo, você precisa rever a sua salvação. Você é salvo mesmo? Você experimentou o novo nascimento? Porque aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura, o prazer dele, o prazer dela é estar na presença de Jesus. O prazer do crente é poder desfrutar dessa intimidade com o Senhor. É inadmissível entender um crente em Jesus que não tem prazer nas coisas espirituais. Então eu pergunto a você, você tem esse desejo de ver Cristo voltando e você poder estar com Ele por toda a eternidade lá nos céus? Sim ou não? Que seja sincera essa sua resposta. Porque o texto vai falar que daqui para frente nós vamos ver visões de paz, visões de guerra, visões de fome, visões de morte, visões de mais perseguição sobre a igreja. Porque, irmãos, vamos falar sério, vocês acham que nós estamos sendo perseguidos? Não, pastor, está tendo leis, estão sendo levados. Irmão, isso é café pequeno. Perto da verdadeira perseguição, de você perder a própria vida por amor a Cristo. Isso não está acontecendo ainda aqui no Brasil. Pode estar acontecendo em alguns países. Ou seja, a perseguição vem sim. Existem pessoas sim, que não concordam com a nossa fé. Mas virão dias piores ainda sobre a terra. Porque o mundo odeia a palavra de Deus e o Deus da palavra. Porque o mundo jaz de quem? Do maligno. Então, à medida que os selos desse texto são abertos, a gente vê exatamente que aonde esses selos estão sendo abertos? Na terra ou no céu? No céu. Quem está na sala do trono? Jesus. Quem era o digno de receber aquele livro e começar a desatar e abrir selo por selo? Jesus Cristo. Então, naquele momento, no céu, ele começa a abrir selo por selo e efeitos tremendos começam a acontecer na terra. Porque o céu é quem comanda a terra. É Jesus quem abre os selos. E só Jesus, irmãos, está encarregado de todo o programa do futuro da humanidade. Ele tem o futuro da sua vida, o futuro da minha vida, o futuro da nossa vida nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos nas mãos de Jesus para sempre. Isso não é confortante para nós? É por isso, irmãos, que nos primeiros 4 selos está registrado aqui a ira de Deus, misturada com graça. É Deus ainda dando oportunidade. Mas se vocês olharem depois, a partir do 6º selo, haverá um derramamento total da ira de Deus sobre este mundo. É o dia do juízo. É por isso, meus irmãos, que Apocalipse 6, para mim, é um texto paralelo com a profecia de Jesus lá de Mateus capítulo 24, lá de Marcos capítulo 13 e lá de Lucas capítulo 21. Você pode pesquisar depois Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Todos esses textos são paralelos com as falas aqui desse texto de Apocalipse 6, da abertura dos selos. Porque ali nesses textos vão falar de guerras, vão falar de fome, vai falar de perseguição, de abalos no mundo, da segunda vinda, ou seja, todas as citações que tem lá nesses textos dos evangelhos, aqui em Apocalipse também estão sendo citados. Então vamos entender o que seria cada selo desse e o que tem a ver esses 4 cavalos e 4 cavaleiros? Bom, do primeiro selo ao 4º selo, são aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse que estão surgindo. Do primeiro selo ao 4º selo, os 4 cavaleiros e os 4 cavalos. Isso é claro no texto. Então vamos ler novamente, Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro feito o quê? Aberto um dos selos, ou seja, o primeiro selo. O cordeiro é Cristo, ele abriu. Diz o texto que João olhou. E quando ele olhou, ele ouviu um dos 4 animais, que dizia como voz de trovão: vem e vê. Você consegue imaginar uma voz como de trovão dizendo para você: vem e vê, tremendo tudo ao seu redor? Essa foi a voz que João ouviu. E aí então João foi ver o que aquele anjo, que é o simbolismo dos 4 animais, estava dizendo. E olha o que ele diz no verso 2: e olhei,
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e foi para vencer. Bom, primeira pergunta: que cavalo branco e que cavaleiro seria esse? E aí eu, como gosto sempre de explicar para os irmãos, existem várias interpretações sobre esse cavaleiro do cavalo branco. E eu preciso dizer para os irmãos as interpretações que existem, porque provavelmente você vai assistir isso no YouTube, você vai ver outros pregadores falando sobre isso, cada um dando um ponto de vista, e você vai ver também qual é a visão desse pastor que vos fala. Porque como pastor da igreja, eu preciso falar qual é a minha visão. E a minha visão sempre é a última interpretação que eu vou apresentar. Portanto, a primeira interpretação são aquelas pessoas que entendem que o cavalo branco e o seu cavaleiro é o anticristo. Algumas pessoas acreditam que seja o anticristo. Porque o argumento deles, dessa linha teológica de que o cavalo branco é o anticristo, é que o Apocalipse usa imagem duplas para fazerem contraste o tempo todo. Ou seja, duas mulheres, a mulher e a prostituta. Duas cidades, Jerusalém e a Babilônia. Dois personagens, o cordeiro e a besta. Então, para essa linha teológica, eles pensam o seguinte: o anticristo está contrapondo a Cristo. Então, aqui é o anticristo tentando enganar a humanidade. Ou seja, a ideia de quem pensa assim é que o cavalo branco seria uma inocência encenada, uma inocência fingida, uma falsa luz. Porque o anticristo, ele é um deslumbrador. Ele quer enganar as pessoas como se fosse o próprio Cristo. Então ele é um anticristo. E ele se apresenta como um falso pacificador. Esta é a visão dele. Não, ele não é ruim. Quem sabe ele não é o próprio Cristo. Ele traz paz. Então ele vai ter vitórias estupendas, ele vai ser aclamado como alguém invencível, ele vai controlar o mundo inteiro com a sua falsa aparência de alguém muito bom, alguém que luta pela paz. Mas a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então por isso que muitos acham que esse cavalo branco pode ser o próprio Satanás, o anticristo, ou seja, um agente de Satanás, um agente do mal. Só que eu não vejo base bíblica nesse contexto para ser o anticristo. Não tem condições de você analisar um texto, porque você não pode ver um texto isolado na Bíblia. O texto sem contexto é pretexto. Lembram? Se você olhar esse texto, você tem que ver toda a literatura apocalíptica para entender essas figuras aqui. Então não pode ser o anticristo. Eu já risco isso da minha agenda. Segunda interpretação é daqueles que acham que esse cavaleiro do cavalo branco é a representação de conquistas militares de Roma. Porque naquela época haviam as grandes invasões militares do Império Romano. Eles conquistavam o mundo e depois deles outros impérios se levantaram. A gente começa a ver que por mais que eles tenham vencido, eles foram derrotados. E naquela época, toda vez que o general vencia a guerra, ele ia para a guerra com um animal que era branco, um cavalo branco. E esse cavalo branco, usado pelo general, era normalmente um cavalo muito bem treinado, usado somente para o general vencer, porque ele só usaria um cavalo especialista em guerra, treinado em guerra, um cavalo qualificado para a guerra. Então seria a ideia de um rei vencedor com arco simbolizando o poderio militar, o cavalo preparado para a guerra, aquele que era o grande general. Era uma representação de conquistas, e essas conquistas sempre geram sangue, mortes, tragédias. Mas eu também não vejo base bíblica de que esse cavalo branco seja uma figura militar romana. Não vejo. Terceira interpretação: alguns falam que esse cavalo branco seria uma comparação com a pregação do Evangelho. Olha só, agora esse cavalo branco virou o Evangelho, porque eles acreditam que mesmo em meio a terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido vitorioso no mundo inteiro, o Evangelho tem sido testemunho para as nações. Porque o cristianismo começa no início da sua jornada com líderes analfabetos, pessoas rudes como aqueles galileus que não sabiam muito mal ler e escrever.
E de repente a maioria deles que não tinham estudo conseguiram bater de frente com o Império Romano, e o cristianismo confundiu o Império Romano como confundiu também os doutores da lei do judaísmo. Então eles olham o seguinte: o evangelho tem muito poder, é como um cavalo branco, é como um rei saindo para a vitória. Mesmo sem ter poder político, social, você vê o evangelho forte, a igreja pregando, aquele sinédrio judeu acabando sem ter condições de enfrentar o crescimento da igreja. E aí a gente olha então e vê que o cristão, naquela época, não tinha armamento, não tinha exército, não tinha qualificação para uma guerra, mas eles conseguiram fincar a cruz em cima da águia romana, dominaram Roma através da fé, através da cruz. E os mártires que morreram, morreram por causa da palavra, porque eram vencedores, triunfantes. Irmãos, a fala deles, para quem pensa assim, é que quanto mais crente morria, mais o cristianismo crescia. Mas eu também não vejo que esse cavalo branco com um cavaleiro é uma representação do Evangelho de Jesus Cristo. Por mais que o Evangelho de fato seja poderoso, por mais que de fato homens quase analfabetos conseguiram fazer com que esta mensagem chegasse até nós, e uma mensagem de poder e de libertação. Eu não vejo que seja o Evangelho. Mas, a meu ver, eu vejo uma quarta interpretação que eu creio que seja correta. Para mim, não tem outra explicação a não ser dizer que este cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, eu não consigo ver de outra forma. Porque sempre que Cristo aparece, Satanás se agita. Sempre que Cristo aparece, Satanás se desespera. E, meus irmãos, em toda a linguagem apocalíptica, essas comparações sempre foram comparadas a Cristo e não ao anticristo. Branco, coroa, saiu vencendo para vencer, são linguagens usadas para o Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos entender aqui, que nesse capítulo 6, nós vamos ver uma linguagem que em todo o livro de Apocalipse é comum para a pessoa de Jesus. Cabelos brancos. Olha lá Apocalipse 1,14. Está falando a respeito de quem? Do diabo ou de Jesus? De Jesus. Apocalipse 1,14. Pedrinha branca, ter um novo nome, associando a Cristo. Apocalipse 2, verso 17. Ele nos dará um novo nome. Roupas brancas. Apocalipse 3, verso 4, 5 e 18. Quem vai nos dar roupas brancas? O Senhor Jesus, pelo sangue derramado. Nuvem branca, aonde ele estará andando sobre as nuvens, Apocalipse 14, verso 14. Trono branco, Apocalipse 20, verso 11. Ou seja, irmãos, o branco não pode ser usado nem para o diabo, muito menos para o anticristo. Sempre é uma simbologia à pessoa e o poder de Jesus Cristo. Então eu vejo que este primeiro selo aqui não é um selo mostrando um cavalo que está trazendo nenhuma maldição. O texto aqui, ele está paralelo ao Apocalipse 19. Se você olhar Apocalipse 19, de 11 a 16, ali tem uma descrição completa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o vitorioso, aquele que tem comando de toda a história nas suas mãos. E eu vejo, irmãos, que esse texto está de acordo com o tema geral do livro. Porque todo o livro de Apocalipse vai dizer que Jesus é quem? É o vitorioso, o Cordeiro de Deus, o todo-poderoso Senhor da glória. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, que saiu para vencer. Apocalipse 5, versículo 5. A espada do cavaleiro, do cavalo branco, está de acordo com Mateus 10, verso 34. Jesus disse o quê? Que ele veio à terra para trazer espada. Ou seja, haveria guerras por causa do nome de Cristo. As pessoas iriam guerrear entre elas, porque Satanás estaria desesperado. Ele não aceita o fato de Cristo ter vindo a este mundo e ter consumado o plano de salvação. Então, somente Jesus vence com a sua santa palavra. A espada é um simbolismo da palavra de Deus. Ele vence com o Evangelho, ele vence com o poder, ele vence junto com a sua igreja. Eu vejo esse cavalo branco assim, o próprio Cristo, demonstrando, eu sou vitorioso. O primeiro selo foi aberto. Cristo, ele vai ser ainda apresentado como vitorioso, ou ele já é apresentado como vitorioso hoje? Já é. Quem que governa a nossa história? É Jesus. A igreja já está vivendo esse período em que Cristo é rei, é Senhor absoluto.
Esse então é o primeiro selo. O cavalo branco é Jesus cheio de poder, ele é vencedor. Segundo selo foi aberto. Vem então um cavalo vermelho. Olha o versículo 3. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse o quê? A paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Agora é interessante que essa espada aqui não é, na palavra grega, a mesma espada do cavalo branco, é uma espada diferenciada. Aqui, a cor vermelha para esse contexto simbolizava sangue, simbolizava morte, simbolizava algo muito triste, muito cruel. Então esse cavaleiro do cavalo vermelho é uma figura de perseguição religiosa e de guerra. E meus irmãos, quando João estava tendo essa revelação, o que estava acontecendo com a igreja de Cristo na terra? Ela estava vivendo em berço esplêndido, perseguida, crentes morrendo, sendo levado para os coliseus, ou seja, a igreja estava tendo seu sangue derramado. Meus irmãos, o futuro agora seria um período de guerras. João estava dizendo, haveria rumores de guerra, conflitos, perseguições até a morte. E isso aconteceu, irmãos, porque houve perseguição começando pelos próprios judeus contra os servos do Senhor. Depois veio pelos romanos. Depois você vai ver na história do cristianismo a inquisição da Igreja Católica, perseguindo aqueles que não aceitavam esta fusão de igreja e Estado. Eu digo sempre, quando fala Igreja Católica, a palavra católica significa o quê? Universal. Então a Igreja Católica, Apostólica, Romana. A Igreja Universal é romana? Não. A Igreja Universal jamais será de alguma política. A Igreja Universal pertence somente a Cristo. A Igreja dos salvos, no bom sentido da palavra universal, porque infelizmente esse nome foi mudado hoje, né? Infelizmente segmentos foram surgindo utilizando esse nome. Na verdade, a Igreja de Cristo ela está espalhada pelo mundo inteiro. E a Igreja de Cristo, ela é poderosa. A Igreja de Cristo, então, foi contra toda a idolatria, toda a fusão junto com o poder político. E por causa disso, a igreja que se dizia cristã começa a perseguir os próprios cristãos, que aí eles começaram a protestar contra o império da igreja cristã nessa fusão, criando o papado lá em Roma. Houve perseguição. Perseguição na pré-reforma protestante. Quantas pessoas morreram? Perseguição na pós-reforma, na França, na Inglaterra. Perseguição do nazismo, do fascismo, do comunismo. Perseguição que nós temos visto pelo mundo afora ainda hoje. E se os irmãos não sabem, irmãos, o maior número de mártires da história do cristianismo não aconteceu nesse início da história da igreja, não. Aconteceu pelo menos do século XIII para frente, muito maior a quantidade de pessoas que estavam sendo mortas do que até no 12º século. Morreram muita gente, mas do 13º século para frente foi um período que mais crentes em Jesus morreram. Então a ideia da perseguição religiosa, irmãos, é fortalecida lá na abertura do 5º selo, que nós vamos estudar semana que vem. Porque ali nós vamos ver o quê? As almas dos mártires, daqueles que tombaram pelo testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, clamando a Deus: ó Senhor, quando vingarás o nosso sangue? Então, meus irmãos, esse cavaleiro tinha uma grande espada, um cavaleiro vermelho. E aqui a palavra espada é a palavra macaira. Macaira significa cutelo sacrificador. Ou seja, algo não para se defender, algo não para transformar vidas, como a espada na mão do cavaleiro do cavalo branco. Aqui uma espada para derramar sangue. Aqui é um cutelo para matar, para causar dor, para causar destruição. Sabe o que isso significa? Isso significa que aonde chega a mensagem de Jesus, chega também a perseguição. Pense comigo, quantas vezes você já não foi ridicularizado ou criticado na sua infância por você ser de Jesus? Quantas pessoas não riram de você um dia porque você era crente? Eu passei muito por isso na minha infância lá em Nova Friburgo. Quanto mais a palavra de Deus é pregada, mais o inferno vai se levantar. Irmãos, vai haver muitas perseguições somente pelo fato de nós sermos de Cristo. Só pelo fato de você dizer o que é certo e o que é errado, você vai ser perseguido. Se você falar o que é certo e o que é errado hoje no casamento, homem casando com mulher, pronto, você é homofóbico. Você está criticando
quando o homem casa com o homem. Não é assim que está acontecendo hoje. Agora a pessoa agora é processada porque ele prejudicou e ele está criticando, ele está depreciando a relação de pessoas do mesmo sexo. Enquanto a Bíblia é clara em dizer que isso é abominação aos olhos de Deus. Nós vamos discutir com o quê? Com aquilo que a Bíblia diz ou com aquilo que as pessoas pensam? Então, na verdade, a mensagem do Evangelho, irmãos, não vai agradar o mundo. Você vai ver em Mateus 5, 10 e 11, Lucas 21, 12, Atos 4, 1, Atos 5, 17, ou seja, nós vamos ver que todos os servos de Jesus que pregaram a palavra de Deus com excelência foram perseguidos. Lembram de Estevão? Quando Estevão começou a falar da palavra de Deus, desde o início, falando de tudo, da promessa do Senhor, diz o texto que aquele pessoal estava rangendo os dentes com ódio, com pedra na mão. E o que eles fizeram? Ô Estevão, que palavra poderosa. Estevão, nós cremos em Jesus, queremos que você ore por nós. Foi isso que eles fizeram com Estevão. Você vai ver lá, Estevão foi apedrejado, esmagaram a cabeça de Estevão. E quem estava em pé ali, vendo tudo aquilo acontecer? Saulo, que mais à frente se torna o grande apóstolo Saulo ou o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o que eu acho incrível, que você vai ver na história do cristianismo, Paulo, Policarpo, Perpétua, John Hus, John Wycliffe, a Inquisição da Noite de São Bartolomeu, tantos que foram perseguidos por falar do Evangelho de Cristo, sangue foi derramado. Quantos aqui já ouviram falar da Noite de São Bartolomeu? Já ouviram falar? O que aconteceu nessa noite? Era o nome de um santo, né? Um massacre. Um massacre que ocorreu em Paris, lá na França, 24 de agosto de 1572. E diz a história que esse episódio foi uma repressão ao protestantismo organizado pelos reis católicos franceses. Muito sangue de crentes em Jesus que não aceitava a idolatria, que não aceitava o império da igreja misturado com a política, foram mortos. E colocaram fogo naqueles corpos que iluminou aquela noite inteira aquele local. Irmãos, hoje nós temos a Coreia do Norte, você não pode pregar o Evangelho. O Hamas, temos aí também países islâmicos que odeiam os cristãos e os judeus. Você hoje vai para o Egito, tem certos lugares que você não pode nem falar que você é cristão. Ou seja, pessoas que vão para a Índia pregar o Evangelho, como tivemos missionários da Junta de Missões Mundiais, recentemente, que foram presos só por ter citado o nome de Jesus. Vocês conseguem imaginar? As perseguições estão acontecendo pelo mundo. Comece a pregar o Evangelho para o seu vizinho, para as pessoas ao seu redor, e veja se não vai levantar gente chateado com você. Meus irmãos, muitos crentes foram mortos por pregar o Evangelho. Muitos continuam morrendo hoje, e muitos ainda morrerão por amor a Cristo. Sabe o que significa? A paz foi tirada da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Vocês têm visto notícias sempre? Toda hora surge uma notícia que o namorado mata a namorada por ciúme. Aqui mesmo em Petrópolis teve um sequestro de uma pessoa que parece que tinha dinheiro, coisa semelhante, né? E aí matou essa mulher, enterrou em outro local. Ou seja, o que leva a pessoa a tirar a vida da outra? Por dinheiro, por briga, por ciúmes. Ou seja, não há mais sensibilidade no coração do ser humano. Não há paz, em parte alguma, no mundo. O mundo está sempre com ódio no coração. Pense em você quando você está na rua e alguém de repente te dá uma fechada no carro. Você diz o quê? Deus te abençoe, meu querido. Você está com pressa e aquela pessoa entra à sua frente e ela ainda dá um sinal bonito para você com a mão dela, né? E aí você fala o quê? Senhor, tem misericórdia. Senhor, derrama o teu poder. Ou, Senhor, joga o fogo sobre aquele carro. Faça justiça, Senhor. Esse filho de Belial fez algo contra mim. Sabe, irmão, vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente já não ficou com raiva numa fila de banco? E vem aquele bonitinho, aquela bonitinha e corta a fila. Sabe, a gente fica irado com coisas pequenas. Quantas vezes você perdeu a paciência até por causa de política? E brigou com alguém por causa de política? É falta de paz. Irmãos, o príncipe da paz foi rejeitado. Há uma perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. Pessoas estão guerreando até entre denominações. Vocês conseguem imaginar igrejas brigando entre si por poder religioso? E a guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel, mas agora com mais frequência. Os homens perdem a paz e buscam a paz através da guerra.
Se vocês lerem um livro chamado Pax Romana, vocês vão ver que eles queriam ter a paz através de morte. Vamos matar, vamos reprimir, pronto, final, acabou o problema. O que Israel fez lá na faixa de Gaza? Vamos lá, vamos matar, vamos atirar. E muita gente foi morrendo. Ou seja, quer matar até a Hamas recuar e falar, tudo bem, vamos negociar. Mas nessa história toda, quantas pessoas perderam suas vidas? Milhares de pessoas perderam suas vidas. Milhares de famílias estão hoje arrebentadas por causa dessa guerra ali. O que dizer da guerra da Ucrânia com a Rússia? Tão pequenininha a Ucrânia, essa briga que está morrendo muita gente também. Meus irmãos, as guerras são fratricidas, as guerras aumentam em barbárie. A gente vê as duas guerras mundiais, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, guerras por causa de poder econômico, briga de família. E no fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás, porque é ele quem deseja isso. Ele quer ver pessoas morrendo dia após dia para não ouvir a palavra de Deus e se converter. Irmãos, a humanidade está vivendo com irracionalidade. Vocês conseguem imaginar isso? Um ódio armazenado no coração. Como que pode o ser humano ficar com raiva? Filho com ódio de pai e mãe, pais com ódio de filhos, irmãos com raiva de irmãos, pessoas que às vezes até dentro das igrejas, não converso com fulano de tal porque ele fez algo para mim que eu não suporto essa pessoa. Aonde está o sangue de Jesus sobre a sua vida? Porque Jesus fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e temos que amar até os nossos inimigos. E sabe qual é o outro problema? Em nome de uma fé, as pessoas estão se odiando também. O cristianismo tem feito coisas terríveis até no meio da política, em nome da fé, pregando ódio contra os outros. Irmãos, a humanidade está vivendo esse período hoje. Porque quem não quiser viver sobre a cruz, vai viver sobre a espada. É por isso que o cavalo vermelho simboliza a morte, e este cavaleiro é um agente do dragão, e o dragão, vai dizer em Apocalipse 12, é vermelho também, é assassino desde o princípio. Ou seja, a terra está bêbada de sangue, cambaleando por causa das guerras. E os homens se tornaram loucos, feras bestiais, assim como foi as atrocidades do nazismo, o radicalismo muçulmano nos nossos dias, o radicalismo político e muitas outras coisas. Vocês conseguem imaginar? Vocês acham que esse cavalo vermelho vai ainda sair ou ele já saiu? Ele já saiu, ele já está por aí. Isso já está acontecendo. Terceiro cavaleiro do cavalo é o cavalo preto agora. Capítulo 6 agora, por gentileza, versos 5 e 6. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, eis que tinha um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha o que na sua mão? Uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, naquela época eles não tinham a palavra café, né? Que poderia colocar café aqui agora, né? Como que está caro o café, né? Irmãos, aqui está uma figura da pobreza. Aqui está uma figura da escassez, da fome. E o que é interessante, se você olhar depois, Levítico 26, 26 e Ezequiel 4,16 falam de uma cena de pessoas comendo pão com base no seu peso, simbolizando uma terrível escassez. Pessoas que queriam comer, mas não tinham como pagar para comer. Ou seja, durante a guerra, era comum o exército vencedor ir lá e pegar os suprimentos daquela zona rural que tinha sido derrotado. E aí pegava a comida de todos à força, deixava aquela população simplesmente arrasada, com fome, a ponto de pessoas começarem a comer os seus próprios filhos. A gente vê isso acontecendo lá em Isaías capítulo 36, quando o rei Senaqueribe invade lá a terra de Jerusalém. Vocês conseguem olhar ali e ver pessoas fazendo isso, querendo comer os próprios filhos. Meus irmãos, a fome é resultado de guerra e do ódio, é resultado do cavalo vermelho. Mas aqui representa pobreza, opressão e exploração. Pensem comigo, fome e guerra andam juntas. Vocês viram a volta daquelas pessoas na faixa de Gaza? Que coisa triste. Tantas pessoas ali voltando, apenas com uma roupa no corpo, alguns com bolsas, né? Pessoas que não comiam há dias ali.
A gente vê isso acontecendo, isso dá realmente um aperto no coração. Meus irmãos, se a paz é tirada da terra, não pode haver comércio, porque acabou o comércio, tudo agora é pelo dinheiro. O mundo inteiro está sofrendo grandes agitações. Uma pergunta que eu faço aos irmãos aqui para a realidade de Petrópolis. Quando houve aquelas tragédias, como a última que aconteceu, tão difícil, tão dolorosa, o que aconteceu com aquelas pessoas que tinham estoque de água para vender? Vendiam pela metade do preço, não é isso? Superfaturava. Uma garrafinha de 5 ia para 25. E isso porque são irmãos, estão aqui na mesma cidade, vendo o mesmo sofrimento. Vocês conseguem imaginar o que move o coração de uma pessoa a agir assim? Crueldade. Isso é ação diabólica. Como pode uma pessoa que tem um mercado estocado de água, vendo o seu próximo sofrendo, precisando de água, deveria ter dado até de graça a água para aquela pessoa, mas aproveitou para explorar aquele momento de dor. Meus irmãos, comer o pão pesado representa escassez. Ou seja, teria até trigo, mas o preço estaria muito alto. Um homem precisaria trabalhar um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo. E normalmente, ele trabalhando um dia, nesse contexto, ele poderia comprar até 12 quilos de trigo. E agora esse cavaleiro do cavalo preto representa o empobrecimento da população. A família só poderia se alimentar com cevada, ou seja, cevada que nesse contexto era um cereal dado para animais. Era a única coisa que o povo poderia comer, comida de animal. Então o racionamento levou as pessoas a gastarem tudo o que ganhou a vida inteira, a vender as próprias propriedades para poder comer, para poder se alimentar. E essa pobreza seria por causa de quem? Dos crentes que não fizeram concessão diante do mal. Você consegue imaginar o seu patrão chegar para você e falar amanhã: olha, você é evangélico? Sou. Você é crente? Também sou. Então você está despedido. Nos nossos dias você vai pegar os seus direitos. Opa, tem uns direitos aí, vou pegar meu seguro-desemprego. Mas naquela época não tinha isso não. O fato de falar que você era crente, você não tinha direito a nada. Você perdia tudo. Você perdia a própria vida, você perdia a sua família. As pessoas passavam fome. E por não aceitarem, conforme o texto vai dizer mais à frente, a marca da besta, as pessoas não vão poder nem comprar, nem vender. Mesmo tendo condições, ela não vai poder, porque não vai encontrar. Então os crentes em Jesus fiéis começaram a sofrer, a morrer, como muitos estão sofrendo e morrendo, como muitos ainda vão sofrer e morrer. Então essa pobreza, ela está atingindo uma grande massa da humanidade, mas de acordo com o texto, não vai atingir a todos, porque vai haver alguns que vão usufruir do pobre para manter-se vivo. O texto fala que o azeite e o vinho não foram danificados. Se você ler aí no texto, o azeite e o vinho não foram danificados. O que significa isso? Azeite e vinho é simbolismo de um produto que revela uma pessoa que tinha azeite e tinha vinho, ela tinha uma vida regalada, ela tinha uma vida próspera, ela era rica. Ou seja, os ricos sempre conseguem garantir o seu luxo. Então, para manter o seu luxo, o rico come a carne dos pobres, abusa dos pobres, pisa nos pobres para ter dinheiro. Então vejam, no mesmo mundo que reina a fome, reina também o luxo. As pessoas esbanjando luxo, bebendo bebidas caras, comidas caras, enquanto muita gente está revirando lixo para comer comida. Ou seja, uma grande desigualdade social. Este é o papel do cavalo preto, trazer empobrecimento, fome, desigualdade. E aí vem o quarto e último cavaleiro, o cavalo amarelo. E o que simboliza o cavalo amarelo? A morte. A morte. Olha o verso 7 comigo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Talvez na sua versão possa ter a palavra Hades, porque Hades quer dizer inferno. E inferno, nesse contexto aqui, não é o lugar de fogo não, irmãos. Inferno aqui é o lugar onde os mortos ficavam, de acordo com a ideia daquelas pessoas. Naquela época, eles imaginavam: você morre e é levado para o mundo dos mortos, que era o Hades, ou o inferno. Então a morte e o inferno estão sempre de mãos dadas. E aí diz o quê? Foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Com o quê? Espada, fome, pestes, ou seja, doenças, e com feras da terra. Então aqui está a figura da morte e do inferno,
que são pleonásticas, ou seja, apresentam uma única realidade, morte e inferno. Ou seja, é a pessoa que está caminhando para sair dessa terra, para morrer. Irmãos, o inferno sempre vem atrás da morte. A morte sempre estará junto com o inferno, que é o mundo dos mortos nesse contexto aqui. O que nós entendemos na Bíblia, que vamos estudar mais à frente, que quando vier o juízo final, as pessoas não vão ser lançadas no inferno, elas vão ser lançadas no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tanto é que o próprio Apocalipse diz que a morte e o inferno serão lançados aonde? No lago de fogo. Então o que é a destruição final é o lago de fogo, aonde a própria morte e o inferno serão lançados. E nós veremos isso mais à frente. Fecha parênteses aqui. Agora veja o seguinte. Quando a gente vê aqui, o texto fala que a quarta parte do planeta vai ser então destruída. E meus irmãos, quais são esses instrumentos para sacrificar essas vítimas aqui no texto? Para a gente caminhar para o final. A espada. O que a espada faz com as pessoas? Cura ou fere? Fere. Então vamos ter muitas pessoas feridas, machucadas, feridas por armas. O que você mais vê hoje é isso. Quantas pessoas perdendo a sua vida, matando, ferindo até mesmo com palavras. Depois vem a fome. Fome é subproduto da guerra, porque as cidades ficavam sitiadas, e quando a cidade fica sitiada, não tem água, não tem transporte, não tem alimento, então vem a fome. Depois vem as pestilências ou mortandades, são pragas. As pestilências que cresceriam com a pobreza, com a fome, com as guerras. Você olha lá na África, você vê alguns lugares, quantas crianças morrendo de fome, mas de doença. Por quê? Não tem esgoto, não tem nada preparado, não tem água potável tratada para eles beberem, não tem comida saudável, ou seja, vem morte. Se os irmãos olharem na história, irmãos, houve uma terrível fome na Europa Ocidental associada com a queda de Roma. Depois vocês podem olhar sobre fome na história, vocês vão ver que no ano 400 a 800 da era cristã, a população de Roma caiu 90%, principalmente por causa de fome e praga, e isso só em Roma. A cidade de Roma acabou. Depois do ano 639, houve fome terrível na Arábia, durante o califado de Omar. No ano 650, houve uma grande fome na Índia, dizimou milhões de pessoas. Em 750, houve grande fome na Espanha, ou seja, a fome não está setorizada só no local, espalhada pelo mundo. E se você olhar na história mundial, vocês vão ver que em todos os séculos houve muitos fatos de fome. Fome que temos visto na faixa de Gaza, fome que está acontecendo hoje, agora, em 2025, no Sudão. Veja quantas pessoas estão morrendo de fome lá no Sudão. Então a fome, ela sempre existiu, mas piorou depois de alguns séculos para cá. Outro instrumento são as bestas feras da terra. Isso revela o que? Animais que despedaçam, devoram tudo que vem pela frente. Mas, por outro lado, sempre quando se fala de bestas feras, é uma simbologia do poder político. Aqueles que estão devorando o seu povo. Aquilo que nós estudamos em Miqueias capítulo 6. Juízes desonestos, políticos desonestos, que estão comendo da carne do seu povo, devorando a carne do seu povo, esmiuçando os ossos do seu povo. E o que está acontecendo hoje não é isso? O povo tem sido humilhado, quantos têm sido massacrados, enquanto outros estão corruptos, roubando e ganhando em cima dos pobres. Então, meus irmãos, tudo isso que está acontecendo aqui são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu pergunto para os irmãos, vocês acham que esses selos já estão acontecendo, já aconteceram ou vão acontecer? Estão acontecendo. Esses selos já foram abertos, tudo está acontecendo. E nós vamos estudar sobre as trombetas, vamos ver que as trombetas já foram tocadas, já estamos na reta final, nós estamos a um passo da volta de Jesus Cristo. O próximo selo que nós veremos vai falar sobre os mártires que morreram, clamando ao Senhor, e depois encerrando as outras aberturas até completar esses 7 selos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o livro de Apocalipse está aqui alertando a igreja. João estava levando essa palavra para a igreja, para que a igreja pudesse acordar e entender que as coisas iriam piorar, não iriam melhorar. E entender que era necessário pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Entender que o foco da igreja não são as coisas dessa vida, não são as coisas materiais. O foco da igreja é Cristo.
E hoje o que mais se vê no meio das igrejas é a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é dizer o seguinte: você tem que determinar a Deus a sua bênção. Você tem que exigir a Deus, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é seu direito, é sua herança. Tem até uma música que canta assim, ela está errada teologicamente. Tudo que Cristo conquistou na cruz foi para me dar salvação e perdão dos meus pecados. Não é minha herança para que eu fique rico, próspero e tenha uma vida com muitas propriedades nessa terra. O Senhor pode nos abençoar? Pode. Louvado seja o nome do Senhor. É pecado ter dinheiro? Não. É pecado conquistar muitas coisas nessa terra? Não. O pecado é quando o crente em Jesus foca somente nisso. O pecado é quando o crente em Jesus só pensa no dinheiro e esquece que a vida dele vai passar a qualquer momento e o dinheiro vai ficar por aí, vai enferrujar. O pecado é quando o crente em Jesus não tem prazer de investir no reino de Deus com o seu dinheiro. Não tem prazer de poder falar de Cristo para todas as pessoas. Ou seja, a pessoa tem a palavra nas suas mãos, mas não tem esse privilégio, não tem essa alegria. Ela não fala porque ela não quer, ela não tem esse prazer. A igreja de Cristo precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Cristo precisa entender que ela está aqui nessa terra até agora, não para crescer financeiramente, mas para anunciar a Cristo Jesus, porque Jesus está voltando. E eu pergunto a você, qual é o foco da sua vida hoje? Não tem nada de errado você fazer uma faculdade, você investir, ganhar dinheiro, maravilha, faça isso, mas que tudo isso resulte para que você seja um espelho de Deus aqui na terra. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Nós cantamos isso no hino 112. Vencendo, vem Jesus. E aí no final desse hino diz: vencido tem Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. A minha pergunta agora é a mesma que eu fiz no início. Você está preparado para a volta de Jesus? Será que você tem perdido a sua paciência com coisas tão supérfluas nessa terra? Tão pequenas? Quantas vezes você talvez perdeu a paciência com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa? Quantas vezes você perdeu a paciência por causa de um esbarrão no carro, ou por causa de algo que você acabou perdendo, um bom negócio que você perdeu? Quantas vezes você perdeu a alegria porque você recebeu uma notícia ruim a respeito da saúde de alguém? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de falar do amor de Cristo porque você estava com vergonha de falar que era servo do Senhor? Deus está chamando a sua igreja. Deus está nos dizendo nesta noite: chegou a hora de a gente poder olhar para o nosso Redentor e entender que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Cristo está voltando. Cristo está pronto a poder derramar o seu juízo sobre esta terra. Essa terra está cada dia mais banalizando a palavra de Deus. Essa terra está brincando com as coisas espirituais. Essa terra está zombando da palavra de Deus e do Deus dessa palavra. Chegou a hora da igreja entender que o nosso foco é Cristo. E quem sabe nessa noite você entrou aqui e você está pensando em tantas coisas, preocupado com tantas coisas, mas em momento algum a sua preocupação é fazer com que Cristo seja glorificado através da sua vida. É fazer com que Cristo seja honrado através da sua vida. Talvez hoje chegou o momento de você entender que é a hora de usar os seus dons, seus talentos, seus bens, para que Cristo seja conhecido. Porque nós, como povo de Deus, estamos marchando. O nosso general é vitorioso. O tempo está acabando. Mas nós temos uma grande missão ainda a realizar nesta terra: anunciar para todos o amor gracioso de Jesus Cristo. Você quer fazer isso? Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Pare de focar só nos seus problemas. Olhe para as pessoas que estão morrendo diariamente ao seu redor. Talvez você tenha um vizinho que está lá definhando, morrendo, pronto a ir para a eternidade, e talvez esteja perdido. E você tem investido tempo em tantas coisas, mas não consegue ir ali falar de Jesus para aquela pessoa. Vamos reavaliar o que estamos fazendo da nossa vida. Os selos foram abertos e Deus tem nos dado esta missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Há tempo
e fora de tempo. Vamos orar? Deus, perdoe o pecado da tua igreja espalhado nesta terra. Temos um tesouro maravilhoso que é a tua santa palavra. Senhor, fomos transformados pelo nome, pelo poder de Jesus Cristo. Senhor, nós experimentamos o que é nascer de novo, porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque o Senhor mudou a vida de todos aqui. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos deu perdão, o Senhor nos deu a salvação. Dinheiro nenhum neste mundo, ó Deus, poderia pagar por esta salvação. Foi o preço do sangue do teu Filho naquela cruz. Nos perdoe, Senhor, se temos nos preocupado tanto com as coisas dessa terra e não temos tido olhar para as coisas espirituais. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, a entender que o tempo está acabando. Ajuda-nos, ó Deus, a ver os sinais que estão ao nosso redor, a falta de amor, a desunião, as pessoas que por um pouco começam a brigar e a explodir. Meu Deus, nos perdoe se nós temos sido pessoas assim também. Ajude-nos, ó Deus, para que sejamos mensageiros da paz, mensageiros desse santo evangelho. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos olhar diariamente para as pessoas ao nosso redor que estão morrendo, sofrendo, sem esperança, tirando a própria vida, e às vezes estamos com os braços cruzados. Nos perdoe, Senhor, se nós temos focado somente em nós mesmos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor também é um Deus de provisão, de prosperidade. Obrigado porque o Senhor também pode nos dar muitas bênçãos nessa terra. Louvado seja o teu nome. Mas ajuda-nos a entender, Senhor, que essas bênçãos não podem tirar de nós o brilho da glória do Senhor, o prazer de estar na presença do Senhor, a alegria de falar do teu santo evangelho. Meu Deus, nós queremos sair daqui hoje incomodados com isto. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter um olhar de amor e compaixão, para que as pessoas conheçam o teu amor gracioso. Eu peço a tua bênção, Senhor, e o perdão do Senhor. Ajude a tua igreja a entender, ó Deus, que o mais importante é que a igreja seja um reflexo da tua glória em todos os lugares. Obrigado pela existência desta igreja nesta localidade. Obrigado, ó Deus, porque a segunda igreja batista em Petrópolis tem sido, ó Deus, um luzeiro do Senhor neste lugar. Tem refletido o teu mandamento, o teu amor, tem refletido o teu perdão, Senhor. Ó Pai, nós seremos conhecidos da maneira que estamos vivendo, com amor e com perdão. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor vai usar esta igreja de uma forma especial nesse tempo, para que esta cidade conheça Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador. Usa-nos, ó Deus, aqui estamos, conforme o teu querer, usa nossas vidas, Senhor. Obrigado pelos irmãos que têm ido lá no abrigão, Senhor, com amor por aquelas vidas. Obrigado, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que abraçaram projetos missionários. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que diariamente têm trabalhado pela fé, uma vez dada aos santos. Abre os nossos olhos, nossos corações, porque temos muito que fazer, Senhor, para que o Senhor volte. Por isso, ó Deus, mais uma vez, nos perdoe se não temos vivido o cristianismo que deveríamos viver. Eu peço a tua bênção, Senhor, o teu perdão, e desde já te agradeço pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Eu quero convidar você a ficar em pé, a dar um abraço na pessoa que está perto de dizer o seguinte: Jesus está voltando. Vamos falar do seu amor? Jesus está voltando. Vamos falar do seu amor? Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, encerrando este culto, em nome de Jesus. E quero ver todos os irmãos aqui sábado, às 19 horas, na posse do ministro de música, irmão Júlio. Ele vai ficar muito feliz de ver os irmãos aqui, para celebrar este momento tão importante na vida do nosso irmão Júlio e da sua família. Que Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome de Jesus.